Ei, tudo bem com você? Não sei. Quer conversar sobre isso? Em uma tarde comum em um bairro tranquilo, um grupo de motoqueiros se depara com uma cena que os deixa furiosos. Um garoto de apenas 12 anos pichando muros com a frase "Você não pertence aqui". O que parecia ser vandalismo puro, logo se transforma em algo muito mais profundo e comovente. Quando os motoqueiros decidem confrontar o menino, eles descobrem uma história de dor, injustiça e um grito de socorro que ninguém havia escutado. O que aconteceu a seguir chocou não apenas o bairro, mas toda a comunidade local. Esta é uma história real sobre preconceito, solidariedade e o poder da empatia quando menos esperamos. Era uma terça-feira típica no bairro Jardim das Acácias, zona oeste da cidade. As ruas arborizadas, com suas calçadas largas e casas antigas, costumavam ser palco de uma rotina tranquila. Comerciantes abriam suas portas, crianças voltavam da escola e a vida seguia seu ritmo habitual. Mas naquela tarde, algo diferente estava acontecendo. Um grupo de 8 motoqueiros, todos vestindo coletes pretos com o emblema Irmandade sobre rodas, circulava pelas ruas em suas motocicletas reluzentes. Eles não eram um grupo qualquer. Nos últimos 5 anos, haviam se tornado conhecidos na região por suas ações sociais. Distribuição de alimentos para famílias carentes, reformas em creches e até mesmo escolta voluntária para crianças que precisavam ir ao hospital. A comunidade os respeitava e confiava neles. Marcão, o líder do grupo, um homem de 42 anos com braços tatuados e barba grisalha, foi o primeiro a notar. No meio da Rua das Palmeiras, um garoto magro, de boné vermelho e mochila nas costas, estava parado em frente a um muro branco. Na mão direita, segurava uma lata de spray preto. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto traçava letras grandes e irregulares. Marcão ergueu a mão, sinalizando para o grupo parar. Os motores foram desligados quase simultaneamente, e o silêncio revelou o som do spray escapando da lata. Os motoqueiros desceram de suas motos e se aproximaram em silêncio. À medida que se aproximavam, a frase no muro ficava mais clara: "Você não pertence aqui". O garoto não fugiu. Isso foi o que mais intrigou Marcão. Normalmente, um pichador adolescente correria ao menor sinal de problemas. Mas aquele menino continuou sua ação, terminando o traço final da letra I com uma determinação quase desesperada. Suas costas estavam tensas, e quando finalmente se virou, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Marcão se adiantou, retirando o capacete lentamente para não assustar o garoto. Ele tinha aprendido, em seus anos de trabalho social, que a abordagem fazia toda a diferença. Olhou para o menino e disse com voz firme, mas não agressiva: "Ei, garoto, o que você está fazendo?" O menino limpou o nariz com as costas da mão, deixando uma mancha preta de tinta. Ele não respondeu, apenas olhou para os motoqueiros com uma mistura de medo e desafio. Seu peito subia e descia rapidamente, e a lata de spray caiu de sua mão, rolando pela calçada com um som metálico. Os outros motoqueiros formaram um semicírculo, mas mantiveram distância. Carlinhos, o mais jovem do grupo, com apenas 26 anos e conhecido por sua empatia natural, deu um passo à frente e se agachou para ficar na altura do garoto. "Ei, ninguém vai te machucar. Só queremos conversar. Qual é o seu nome?" O menino hesitou, seus olhos percorrendo cada um dos rostos à sua volta. Finalmente, com a voz fina e trêmula, respondeu: "Lucas." Marcão observou o muro novamente. Aquela não era a primeira pichação. Ao olhar pela rua, notou que havia outras paredes com a mesma frase, escrita com a mesma caligrafia irregular e desesperada. Algumas já estavam parcialmente apagadas, outras ainda frescas. Ele contou pelo menos 5 muros com a mesma mensagem em um raio de 3 quadras. "Lucas, você mora aqui no bairro?" perguntou Marcão, cruzando os braços, mas mantendo um tom de voz neutro. O garoto assentiu, mordendo o lábio inferior.
Suas mãos agora estavam completamente manchadas de tinta preta, e ele as enfiou nos bolsos da calça jeans desgastada. Ele usava um tênis surrado, com o solado se soltando, e sua camiseta branca tinha manchas de comida e sujeira. Zé Roberto, um motoqueiro de 53 anos que trabalhava como psicólogo durante o dia, se aproximou. Ele tinha um olhar atento que sempre percebia detalhes que os outros perdiam. Notou as unhas roídas de Lucas, a postura defensiva e, principalmente, o jeito como o menino evitava contato visual direto, um sinal clássico de trauma ou vergonha profunda. "Filho, essa frase que você está escrevendo, alguém disse isso para você?" perguntou Zé Roberto, sua voz carregando uma suavidade que contrastava com sua aparência intimidadora. Foi como se aquela pergunta tivesse aberto uma comporta. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas novamente e ele tentou conter o choro, mas seu queixo tremeu incontrolavelmente. Ele assentiu, incapaz de formar palavras. Marcão e seus companheiros trocaram olhares. Algo muito mais sério estava acontecendo ali. Aquilo não era vandalismo comum de adolescente entediado, era um grito de socorro. "Olha, Lucas", disse Marcão, sua voz ficando mais suave. "A gente não vai chamar a polícia nem falar com seus pais ainda. Mas precisa nos contar o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? Quem disse que você não pertence aqui?" Lucas enxugou as lágrimas com a manga da camiseta, deixando um rastro preto no rosto. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e finalmente falou, sua voz saindo em soluços entrecortados. Todo mundo diz isso para mim." O grupo de motoqueiros decidiu sair daquela rua movimentada. Marcão sugeriu que fossem até a praça próxima, onde havia bancos sob as árvores e mais privacidade. Lucas hesitou inicialmente, mas Carlinhos estendeu a mão e disse: "Vem com a gente, só queremos te ajudar, prometo." Na praça, sob a sombra de um ipê amarelo que já perdia suas flores, Lucas finalmente começou a contar sua história. Os motoqueiros se sentaram nos bancos de concreto, formando um círculo protetor ao redor do garoto. Alguns moradores que passavam olhavam com curiosidade, mas ninguém se aproximava. A presença do grupo impunha respeito. Lucas revelou que há 3 meses sua família havia se mudado para o bairro Jardim das Acácias. Seu pai, Sebastião, era um homem nordestino, natural de Caruaru, Pernambuco. Depois de anos trabalhando em diferentes estados, ele finalmente conseguiu um emprego fixo como ajudante de pedreiro em uma construtora na cidade. A oportunidade representava estabilidade, algo que a família nunca havia tido. A mudança foi feita com esperança. A mãe de Lucas, Dona Maria, sonhava em dar uma vida melhor para o filho. Eles alugaram uma casa simples de 2 quartos no final da Rua dos Girassóis. Era uma construção antiga, com paredes descascadas e um pequeno quintal nos fundos, mas para eles representava um recomeço. "No começo eu achei que ia ser bom", contou Lucas, sua voz ainda embargada. "A casa era maior que o lugar onde a gente morava antes. Eu ia poder ter um quarto só meu, mas aí..." Ele pausou, fechando os olhos como se revivesse momentos dolorosos. Zé Roberto colocou a mão no ombro do garoto, um gesto silencioso de apoio, e Lucas continuou. Na primeira semana de aula na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, as coisas começaram mal. Lucas chegou na sala atrasado, porque a família ainda estava se organizando, e encontrou todos os alunos já sentados em suas carteiras. A professora o apresentou à turma, mencionando que ele vinha de outro estado, e imediatamente começaram os cochichos. "Olha o sotaque dele", disse um menino da última fileira, provocando risos abafados. Lucas ainda carregava o jeito de falar característico do Nordeste, algo que seus colegas transformaram em motivo de chacota constante. "Ei, nordestino, volta para tua terra", outro dizia durante o recreio. "Aqui não tem lugar para gente como você."
Mas a crueldade não ficou restrita à escola. Na vizinhança, a recepção foi ainda pior. Dona Marta segurou a mão e chorou. Ali, no meio da rua, duas mulheres que haviam sido separadas pelo preconceito se encontravam através do perdão. Ao final do dia, quando o sol começava a se pôr, os 5 muros estavam completamente transformados. O grupo se reuniu para admirar o trabalho. Júnior tirou fotos de cada mural, prometendo compartilhar nas redes sociais para inspirar outros projetos similares. Lucas estava exausto, coberto de tinta de diversas cores, mas seu rosto irradiava algo que não mostrava há meses. Um sorriso genuíno. Marcão se aproximou e bagunçou o cabelo do garoto. Você fez isso, campeão. Você transformou sua dor em algo que vai inspirar outras pessoas. Enquanto todos se despediam, seu Antônio do mercadinho puxou Sebastião de lado. Olha, eu sei de uma vaga de encarregado numa obra aqui perto. Paga melhor que o que você ganha agora. Quer que eu indique você? Sebastião mal conseguia acreditar. Sério? Eu aceito sim. Dona Cida se aproximou de Dona Maria com um papel na mão. Anotei aqui o número de uma médica cardiologista que atende pelo SUS. Ela é minha prima. Vou ligar para ela e pedir para te encaixar o mais rápido possível. À medida que a noite caía sobre o bairro Jardim das Acácias, algo havia mudado. Não era apenas a aparência das ruas, agora coloridas e vibrantes. Era algo mais profundo. A semente da empatia havia sido plantada. O silêncio que se seguiu à confissão de Lucas era pesado. Os 8 motoqueiros, homens que já haviam visto e vivido muitas coisas difíceis em suas vidas, estavam visivelmente abalados. Marcão passou a mão pela barba, um hábito que tinha quando estava processando informações importantes. Zé Roberto tirou os óculos e os limpou lentamente, enquanto Carlinhos olhava para o chão, as mãos fechadas em punhos. Foi Dinho, um motoqueiro de 48 anos, pai de 3 filhos, quem quebrou o silêncio. Meu Deus, essa criança está sofrendo bullying pesado e ninguém fez nada. Marcão assentiu. Ele sabia que precisavam agir, mas não da maneira convencional. Chamar a polícia ou simplesmente alertar os pais não resolveria o problema de fundo. O preconceito, a discriminação, a falta de empatia, essas eram questões que exigiam uma abordagem diferente. Lucas, disse Marcão, se levantando e ficando na frente do garoto, a gente vai te ajudar. Mas para isso, precisamos conhecer sua família. Você pode nos levar até sua casa? O medo voltou aos olhos de Lucas. Meu pai vai ficar bravo. Ele vai achar que eu trouxe problema. Carlinhos se agachou novamente ao lado do garoto. A gente não vai contar o que você fez. Só vamos conversar com seus pais como amigos, tá bom? Confia na gente. Depois de alguma hesitação, Lucas concordou. Os motoqueiros pegaram suas motos e Lucas sentou na garupa da moto de Marcão. Durante o trajeto até a Rua dos Girassóis, o garoto segurou firme na cintura do motoqueiro e, pela primeira vez em meses, sentiu-se protegido. A casa da família de Lucas era exatamente como ele havia descrito, simples, com pintura descascada e um portão de ferro enferrujado. O pequeno jardim da frente estava mal cuidado, com mato crescendo entre as pedras. Não havia campainha, então Marcão bateu palmas no portão. O tradicional anúncio de visita nas periferias brasileiras. Dona Maria apareceu na porta, enxugando as mãos em um pano de prato. Ela era uma mulher magra, de aparência frágil, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas e a batalha constante contra a doença. Quando viu o filho chegando acompanhado de 8 motoqueiros, seu rosto empalideceu. Lucas! O que aconteceu? Quem são essas pessoas? Ela perguntou, a voz carregada de preocupação e medo. Marcão imediatamente ergueu as mãos em um gesto de paz. Dona Maria, não se preocupe. Seu filho não fez nada de errado. Nós somos da Irmandade Sobre Rodas, um grupo social do bairro.
A gente só quer conversar com a senhora e com seu esposo se ele estiver em casa. Sebastião apareceu atrás da esposa. Era um homem de pele curtida pelo sol, mãos calejadas de quem trabalha pesado e olhar cansado. Ele mediu os motoqueiros de cima a baixo, sua postura inicialmente defensiva. "O que vocês querem com minha família?" Zé Roberto deu um passo à frente. "Senhor Sebastião, podemos entrar? É uma conversa importante e garanto que é para o bem do seu filho." Depois de um momento de tensão, Sebastião concordou. A sala era pequena e modestamente mobiliada. Um sofá velho, mas limpo, uma televisão antiga em cima de um rack de madeira e algumas fotos de família nas paredes. Dona Maria ofereceu café, um gesto automático de hospitalidade nordestina, mas os motoqueiros educadamente recusaram, explicando que a conversa não demoraria muito. Sentados na sala, os motoqueiros começaram a conversar com o casal. Marcão liderou a conversa, explicando que haviam conhecido Lucas na rua e percebido que o garoto estava passando por dificuldades. Ele não mencionou as pichações imediatamente, focando primeiro em entender a situação da família. Sebastião, depois de inicial resistência, começou a se abrir. Confirmou que trabalhava de sol a sol, ganhando pouco mais de um salário mínimo. O dinheiro mal cobria o aluguel, as contas básicas e os remédios de Dona Maria. Ele admitiu, com a voz embargada, que sabia que o filho estava sofrendo na escola, mas não tinha tempo nem recursos para resolver a situação. "Eu só queria dar uma vida melhor para minha família", disse Sebastião, limpando uma lágrima que escapou. "Mas está difícil demais. As pessoas aqui, elas olham para a gente como se a gente fosse invasor, como se a gente não tivesse direito de estar aqui." Dona Maria completou, sua voz fraca. "Lucas chega da escola calado. Ele não come direito, não dorme direito. Eu vejo meu filho definhando e não consigo fazer nada. Às vezes eu me pergunto se a gente não devia mesmo voltar." Foi então que Marcão decidiu contar sobre as pichações. Explicou com cuidado que Lucas havia externalizado sua dor daquela forma, mas que o grupo via aquilo não como vandalismo, mas como um pedido de socorro. A reação dos pais foi de choque, mas também de compreensão dolorosa. Marcão então apresentou sua ideia. "A gente quer ajudar vocês, não com esmola, mas com ação real. A gente conhece muita gente nesse bairro, e acredite, nem todos são preconceituosos. Tem muita gente boa que só precisa conhecer vocês de verdade." Ele explicou o plano. Organizar um mutirão comunitário, onde Lucas, junto com o grupo de motoqueiros e outros voluntários, transformariam as pichações em arte. Mais do que isso, seria uma oportunidade de abrir o diálogo sobre preconceito e empatia no bairro. Zé Roberto complementou: "Eu trabalho com psicologia e posso ajudar Lucas com as questões emocionais. Também podemos conversar com a escola sobre bullying. E quanto ao trabalho e à saúde da senhora, a gente tem contatos que podem ajudar." Sebastião e Dona Maria estavam incrédulos. Por meses, haviam se sentido completamente sozinhos, rejeitados por uma comunidade que deveria acolhê-los. E agora, 8 estranhos em motos estavam oferecendo não apenas ajuda, mas dignidade. "Por que vocês fariam isso pela gente?" perguntou Sebastião, a voz embargada. Marcão sorriu, um sorriso sincero que iluminou seu rosto marcado. "Porque a gente também já foi julgado e rejeitado só pela aparência, pelo que a gente representa. A gente sabe como dói. E a gente aprendeu que a única forma de mudar isso é com empatia e ação." Os próximos dias foram de planejamento intenso. Marcão reuniu o grupo e começou a articular a rede de contatos que haviam construído ao longo dos anos. Ligou para Júnior, um grafiteiro profissional que já havia colaborado com o grupo em projetos anteriores. Conversou com Dona Cida, dona da padaria da esquina, uma das poucas pessoas que sempre tratou a família de Lucas com respeito. Entrou em contato com o diretor da escola e agendou uma reunião urgente.
Carlinhos ficou responsável por mobilizar outros jovens do bairro, especialmente aqueles que também faziam parte de grupos de arte urbana. Dinho, que trabalhava como eletricista, ofereceu ajudar Sebastião a conseguir um emprego melhor através de seus contatos na construção civil. Zé Roberto marcou uma sessão particular com Lucas para começar um acompanhamento psicológico gratuito. E o grupo todo se mobilizou para garantir que Dona Maria tivesse acesso a consultas médicas no posto de saúde, usando seus contatos para acelerar os agendamentos que normalmente demoravam meses. Na escola, a reunião foi tensa, mas produtiva. O diretor, inicialmente defensivo, reconheceu as falhas quando confrontado com o relato detalhado do bullying sofrido por Lucas. Comprometeu-se a implementar palestras sobre discriminação e criar um canal direto de denúncias para casos de bullying. Mas o verdadeiro desafio seria o mutirão do fim de semana. Marcão sabia que transformar as pichações em arte era apenas o símbolo de algo maior. Uma tentativa de transformar a mentalidade de uma comunidade inteira. Na sexta-feira à noite, véspera do mutirão, Marcão visitou Lucas novamente. O garoto estava na sala, fazendo o dever de casa. Seus olhos ainda carregavam tristeza, mas havia ali algo diferente, uma pequena fagulha de esperança. "Pronto para o fim de semana, campeão?" perguntou Marcão, sentando-se ao lado do garoto. Lucas assentiu, mas havia nervosismo em seu rosto. E se as pessoas não gostarem? E se elas ficarem com mais raiva ainda? Marcão colocou a mão no ombro do menino. "Sabe, Lucas, a gente não pode controlar como as pessoas vão reagir, mas a gente pode controlar nossas próprias ações. Amanhã você vai mostrar para esse bairro que, mesmo machucado, você ainda tem força para criar algo bonito. E isso, meu garoto, é muito mais poderoso do que qualquer palavra de ódio." Antes de ir embora, Marcão olhou para o garoto e disse algo que ficaria marcado na memória de Lucas para sempre. "Você pertence aqui. Você pertence onde quiser estar. Nunca deixe ninguém dizer o contrário. Queremos agradecer imensamente a você por estar aqui conosco até agora. Sua presença faz toda a diferença. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. Continue assistindo, porque o que acontece a seguir vai te emocionar ainda mais." O sábado amanheceu com um céu azul límpido, típico de um dia de primavera. Às 7 da manhã, os motoqueiros já estavam na Rua das Palmeiras, onde ficava a primeira pichação que Lucas havia feito. Eles chegaram com mais do que suas motos. Trouxeram mesas dobráveis, caixas de tintas, pincéis, rolos e até um pequeno sistema de som para animar o trabalho. Júnior, o grafiteiro, chegou em sua van branca repleta de sprays coloridos e stencils. Era um homem de 35 anos, totalmente tatuado, com um sorriso largo e energia contagiante. Ele havia trabalhado em murais por toda a cidade e tinha uma reputação respeitada no mundo da arte urbana. "E aí, qual é o pequeno artista que vai trabalhar comigo hoje?" perguntou Júnior, procurando Lucas com os olhos. Lucas estava parado ao lado de seu pai, visivelmente nervoso. Usava uma camiseta branca limpa e seu melhor par de calças. Dona Maria havia insistido que ele se arrumasse bem para aquele dia, mesmo sabendo que ele iria se sujar de tinta. Às 8 horas, pessoas começaram a aparecer. Primeiro, vieram alguns membros da comunidade que eram próximos ao grupo de motoqueiros. Dona Cida, da padaria, chegou com sacolas cheias de pães e café para todos. Seu Antônio, dono do mercadinho, trouxe garrafas de água e refrigerante. Logo depois, alguns jovens do bairro, amigos de Carlinhos, apareceram com suas bicicletas, curiosos e dispostos a ajudar. Mas nem todos chegaram com boas intenções. Dona Marta, a vizinha que havia sido cruel com Dona Maria, parou do outro lado da rua, os braços cruzados e expressão de desaprovação. Alguns outros moradores também observavam de longe, com olhares críticos,
Marcão reuniu todos em um círculo. Havia cerca de 25 pessoas dispostas a ajudar. Ele explicou o propósito daquele dia. Não era apenas cobrir pichações, mas transformar mensagens de exclusão em declarações de inclusão e respeito. Esse menino aqui, disse Marcão, colocando a mão no ombro de Lucas, escreveu essas palavras porque foi isso que disseram para ele. Hoje a gente vai mostrar que esse bairro pode ser diferente, que aqui tem espaço para todo mundo. Júnior, então, apresentou os esboços que havia preparado. Para cada muro havia um design diferente. No primeiro, onde se lia "Você não pertence aqui", criariam um mural com pessoas de diferentes etnias, cores e idades, todas de mãos dadas, sob a frase "Todos pertencem aqui". Em outro, uma árvore com raízes profundas e galhos se estendendo, simbolizando que cada pessoa traz suas raízes, mas pode criar novos galhos onde estiver. O trabalho começou. Lucas, guiado por Júnior, segurou o spray pela primeira vez de forma construtiva. Suas mãos tremiam, mas dessa vez não era de dor ou raiva, era de nervosismo e expectativa. Júnior mostrou como controlar o spray, como criar gradientes de cor, como dar vida às formas. "É isso aí, garoto. Você tem jeito para isso", encorajava Júnior enquanto Lucas pintava as primeiras figuras humanas do mural. Sebastião trabalhava ao lado do filho, pintando as partes mais altas com um rolo. Nunca havia se imaginado fazendo algo assim, mas havia orgulho em seus olhos. Dona Maria, apesar de sua fragilidade, insistiu em ajudar pintando detalhes menores, sentada em um banco que Carlinhos havia trazido especialmente para ela. À medida que a manhã avançava, algo extraordinário começou a acontecer. Crianças que passavam pela rua paravam para observar e, fascinadas pelas cores, pediam para ajudar. Júnior distribuía pincéis e orientava cada uma, criando um ambiente de colaboração espontânea. Por volta das 10 horas, uma mulher de meia idade, Dona Helena, que morava 2 casas adiante, aproximou-se timidamente. Ela observou o trabalho por alguns minutos antes de falar com Marcão. Eu queria pedir desculpa", disse ela, a voz baixa. "Meu filho estuda na mesma escola que o garoto. Eu ouvi ele fazendo piada sobre o sotaque do Lucas e não fiz nada. Eu devia ter feito." Marcão a convidou para se juntar ao trabalho. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Dona Helena pegou um pincel e começou a ajudar. Ela chamou o filho, um menino de 13 anos chamado Rafael, que estava assistindo de longe. Inicialmente relutante, o garoto eventualmente se aproximou. Júnior o colocou para trabalhar ao lado de Lucas e, lentamente, através da atividade compartilhada, os dois começaram a conversar. "Desculpa por ter zoado você", disse Rafael enquanto pintava. "Foi idiota da minha parte." Lucas, focado em seu trabalho, apenas assentiu. Mas alguns minutos depois respondeu: "Valeu." Foi um começo pequeno, mas significativo. No final da tarde, 3 dos 5 muros já estavam completamente transformados. Onde antes havia palavras de rejeição, agora existiam explosões de cor, figuras humanas abraçadas, símbolos de paz e diversidade. As frases pintadas incluíam: "A diferença nos enriquece", "Respeito é a base de tudo" e "Aqui é lugar de todos." Mas o momento mais impactante veio quando Dona Marta, a vizinha que havia sido tão hostil, finalmente cruzou a rua. Todos pararam de trabalhar, um silêncio tenso tomando conta do grupo. Ela caminhou lentamente até onde Dona Maria estava sentada, pintando detalhes de uma flor. "Maria", começou Dona Marta, sua voz trêmula, "eu vim pedir perdão. Eu fui cruel com você e sua família. Eu tive medo. Medo que o bairro mudasse, que as coisas ficassem diferentes. Mas hoje, vendo tudo isso, vendo seu filho transformando dor em beleza, eu percebi que a única coisa feia aqui era meu próprio coração." Dona Maria levantou os olhos, surpresa.
Por um momento, ninguém sabia o que iria acontecer. Então, lentamente, ela estendeu a mão manchada de tinta. Obrigada por vir, Dona Marta. 3 meses se passaram desde aquele sábado transformador. O bairro Jardim das Acácias não era mais o mesmo, e muito menos a vida de Lucas e sua família. Sebastião havia aceitado o trabalho como encarregado de obra. O salário era quase o dobro do que ganhava anteriormente, permitindo que a família respirasse financeiramente pela primeira vez em anos. Ele agora trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 5, o que significava que finalmente tinha tempo para jantar com a família e ajudar Lucas com o dever de casa. Dona Maria havia conseguido consulta com a cardiologista através da ajuda de Dona Cida. Após exames detalhados, foi diagnosticada com uma condição tratável. Com a medicação adequada e acompanhamento regular, ela começou a recuperar suas forças. Voltou a cuidar da casa com mais disposição e até começou a fazer quitutes para vender na vizinhança, gerando uma renda extra. Lucas continuava fazendo terapia com Zé Roberto todas as quintas-feiras. As sessões haviam sido fundamentais para ele processar o trauma do bullying e reconstruir sua autoestima. Na escola, depois das palestras sobre discriminação e da intervenção da diretoria, o ambiente havia mudado drasticamente. Os meninos que o atormentavam foram suspensos e, após retornarem, passaram por um programa de reeducação social. Mas a transformação mais significativa aconteceu quando Lucas foi convidado a se juntar ao grupo de motoqueiros. Claro, aos 12 anos ele não podia pilotar, mas tornou-se o que eles chamavam de membro júnior da Irmandade sobre Rodas. Todo sábado, Lucas participava das ações sociais do grupo, ajudando na distribuição de alimentos, na organização de eventos comunitários e, principalmente, em palestras sobre bullying e discriminação. A história de Lucas havia ganhado repercussão inesperada. Uma reportagem local sobre a transformação dos muros viralizou nas redes sociais. Jornais de bairro publicaram artigos e logo convites começaram a chegar para que Lucas e os motoqueiros contassem sua história em escolas da região. Na primeira palestra, realizada na própria escola municipal professor Anísio Teixeira, Lucas estava aterrorizado. Suas mãos suavam enquanto segurava o microfone, olhando para uma plateia de 200 alunos. Marcão estava ao seu lado, um pilar de apoio silencioso. Meu nome é Lucas, começou ele, sua voz tremendo inicialmente. E eu quero contar para vocês o que acontece quando a gente machuca as pessoas só porque elas são diferentes. Ele contou sua história com uma honestidade crua que silenciou o auditório inteiro. Falou sobre a solidão, sobre a dor de ouvir que não pertencia, sobre como aquilo o levou a pichar muros em um grito desesperado por ser ouvido. Mas também falou sobre como um grupo de motoqueiros decidiu ouvir em vez de julgar, e como aquilo mudou não apenas sua vida, mas uma comunidade inteira. Quando terminou, a plateia explodiu em aplausos. Vários alunos se aproximaram depois, alguns com lágrimas nos olhos, contando suas próprias histórias de rejeição e agradecendo pela coragem de Lucas em compartilhar sua experiência. Aquela palestra foi a primeira de muitas. Nos meses seguintes, Lucas e os motoqueiros visitaram 12 escolas diferentes, alcançando mais de 3.000 alunos. Em cada apresentação, Lucas crescia em confiança, sua voz ficava mais firme e sua mensagem mais poderosa. O impacto se espalhou além das escolas. Outros bairros da cidade começaram a entrar em contato com a Irmandade sobre Rodas, pedindo orientação para implementar projetos similares. Em uma cidade vizinha, um grupo de skatistas organizou um mutirão inspirado na história de Lucas para transformar uma área degradada em um parque comunitário. Júnior, o grafiteiro,
Começou a dar aulas gratuitas de arte urbana para jovens em situação de vulnerabilidade, usando a história de Lucas como exemplo de como a arte pode ser uma ferramenta de transformação social. Lucas frequentava essas aulas sempre que podia, desenvolvendo um talento genuíno para o grafite. A relação com a vizinhança também floresceu. Dona Marta tornou-se amiga próxima de Dona Maria e as duas frequentemente tomavam café juntas pelas manhãs. Seu Antônio passou a dar descontos para a família de Lucas no mercadinho e sempre guardava os melhores produtos para eles. As crianças do bairro, que antes zombavam de Lucas, agora o respeitavam e alguns até o consideravam uma espécie de herói local. Rafael, o menino que havia pedido desculpas no dia do mutirão, tornou-se um dos melhores amigos de Lucas. Os dois agora andavam juntos para a escola, jogavam videogame aos fins de semana e haviam até formado uma pequena dupla de grafiteiros, criando arte em espaços autorizados pela prefeitura. Em uma tarde de quinta-feira, 6 meses após o encontro inicial, Lucas estava na garagem dos motoqueiros ajudando Carlinhos a limpar as motos. Era uma atividade que ele adorava. Um momento de paz, onde podia conversar tranquilamente com seus mentores. Marcão chegou com uma notícia. Garoto, você não vai acreditar. A Secretaria de Educação quer transformar nossa história em um projeto oficial da rede municipal. Eles querem criar um programa permanente contra bullying baseado no que a gente fez. Lucas parou de limpar, o pano ainda na mão, processando a informação. Sério? Sério, e tem mais. Eles querem que você seja embaixador do projeto. Você estaria disposto? O garoto que 6 meses atrás estava destruído pela rejeição, que pichava muros em desespero, agora tinha a oportunidade de ser a voz de outras crianças que sofriam em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão e propósito. Eu tô sim. Eu quero ajudar outras crianças a não passarem pelo que eu passei. Marcão sorriu. Aquele sorriso paternal que havia se tornado tão familiar para Lucas. Eu sabia que você ia dizer isso. Naquela noite, durante o jantar, Lucas contou a novidade para seus pais. Sebastião e Dona Maria se entreolharam, seus olhos brilhando de orgulho. O filho que havia chegado em casa cabisbaixo por meses, que mal falava durante as refeições, agora contava animadamente sobre seus planos para ajudar outros jovens. Eu tô tão orgulhoso de você, filho, disse Sebastião, sua voz embargada. Você transformou a dor em algo bonito. Você é mais forte do que eu jamais imaginei. Dona Maria segurou a mão do filho através da mesa. E pensar que a gente quase desistiu e voltou. Que bom que ficamos. Que bom que encontramos pessoas boas. Semanas depois, a prefeitura organizou um evento oficial de lançamento do programa Todos Pertencem Aqui. Foi realizado na praça central da cidade, com a presença do prefeito, secretários municipais, diretores de escolas e centenas de cidadãos. Lucas foi convidado a falar no palco principal. Vestindo uma camiseta oficial do programa que levava seu nome, ele subiu ao palco com Marcão e os outros motoqueiros ao seu lado. O público era imenso, muito maior do que qualquer plateia que ele já havia enfrentado. Mas dessa vez, Lucas não tinha medo. Segurou o microfone com firmeza e começou. Há 6 meses eu era um menino invisível, um menino que ouvia todos os dias que não pertencia a lugar nenhum. Eu acreditei nisso. Acreditei tanto que comecei a espalhar essas palavras pelos muros, achando que se todo mundo visse, talvez alguém entendesse minha dor. Ele fez uma pausa, olhando para o público. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Um grupo de motoqueiros me encontrou. Eles podiam ter me julgado, me punido, me mandado embora. Mas eles escolheram me ouvir. E aquela escolha salvou minha vida. Lucas apontou para os murais que haviam sido recriados em banners ao redor da praça, mostrando as transformações que ele e a comunidade haviam feito.
Cada um de nós tem o poder de escolher. Podemos escolher julgar ou ouvir. Podemos escolher excluir ou acolher. Podemos escolher ferir ou curar. Sua voz ficou mais forte, carregada de uma convicção que vinha de experiência vivida. Eu estou aqui hoje para dizer para todas as crianças que estão sofrendo em silêncio: vocês pertencem, vocês importam. E para todos os adultos, por favor, ouçam. Às vezes uma criança que está se comportando mal não é uma criança ruim, é uma criança com dor. E a gente pode escolher fazer a diferença. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas na plateia choravam abertamente, tocadas pela história e pela maturidade emocional de uma criança que havia transformado trauma em sabedoria. Após o discurso, uma jornalista da TV local se aproximou para uma entrevista. Lucas, o que você diria para outros jovens que estão passando pelo que você passou? Lucas pensou por um momento antes de responder. Eu diria que a dor não dura para sempre, que sempre tem alguém disposto a ajudar, mesmo quando parece que não tem, e que você não precisa carregar o peso sozinho. Peça ajuda, fale sobre o que você está sentindo, porque sua história importa e você merece ser ouvido. E para os adultos, prestem atenção nas crianças ao seu redor. Às vezes, a criança mais problemática é a que mais precisa de amor. E se vocês virem alguém sendo discriminado, não fiquem em silêncio. Façam alguma coisa. Vocês não imaginam o quanto uma palavra gentil, um gesto de apoio, pode mudar tudo. Meses se transformaram em um ano. O programa Todos Pertencem Aqui estava implementado em todas as escolas municipais, alcançando mais de 15 mil alunos. Os casos reportados de bullying caíram 40% e o número de denúncias ativas aumentou, indicando que as vítimas se sentiam mais seguras para falar. Lucas, agora com 13 anos, continuava como embaixador do programa. Ele havia se tornado uma figura conhecida na cidade, mas nunca perdeu sua humildade nem esqueceu de onde veio. Continuava morando na mesma casa simples da Rua dos Girassóis, estudando na mesma escola e sendo parte da Irmandade sobre Rodas. Sua paixão por grafite havia se desenvolvido em um verdadeiro talento. Ele e Júnior estavam trabalhando em um projeto ambicioso, um mural de 50 metros em um viaduto da cidade, contando visualmente histórias de superação de discriminação. O projeto havia recebido financiamento da prefeitura e estava programado para ser inaugurado no ano seguinte. Sebastião havia sido promovido novamente, agora era mestre de obras, e conseguiu matricular Lucas em um curso técnico de artes visuais aos sábados. Dona Maria estava completamente recuperada e havia aberto um pequeno negócio de quitutes que fornecia para padarias da região, gerando uma renda estável para a família. Mas talvez o legado mais importante de toda aquela história não fosse medido em números ou reconhecimentos oficiais. Era medido nas pequenas mudanças diárias que aconteciam no bairro Jardim das Acácias e além. Era o menino novo que chegava na escola e, em vez de ser recebido com zombaria, era acolhido por colegas que haviam aprendido com a história de Lucas. Era a senhora idosa que, em vez de reclamar dos vizinhos diferentes, levava um bolo para dar boas-vindas. Era o grupo de pais que criou uma rede de apoio para famílias de imigrantes no bairro. Era a transformação silenciosa, mas profunda, que acontece quando pessoas escolhem empatia em vez de julgamento, quando escolhem construir pontes em vez de muros. Em uma tarde ensolarada de domingo, 1 ano e meio após aquele encontro inicial, Lucas estava na praça do bairro com seus amigos. Eles riam, jogavam bola, sendo simplesmente crianças. Rafael estava ali, assim como outros 5 meninos e 3 meninas de diferentes origens e backgrounds. Do outro lado da praça, sentados em um banco, Marcão e os outros motoqueiros observavam a cena. Carlinhos comentou: "Olha só o que a gente fez, mano." Marcão balançou a cabeça, um sorriso satisfeito no rosto. "Não, brother.
Olha só o que aquele garoto fez. A gente só deu a ele a oportunidade de transformar sua dor em propósito. Ele fez o resto sozinho. Zé Roberto, sempre o filósofo do grupo, acrescentou: sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que aquele dia a gente poderia ter escolhido punir, julgar, ser mais um grupo de adultos que não escuta as crianças. Mas a gente escolheu diferente. E essa escolha criou um efeito dominó que está mudando vidas até hoje. Marcão assentiu. É isso aí. No final, não é sobre ser herói ou salvar ninguém. É sobre estar presente, sobre ouvir, sobre se importar o suficiente para fazer alguma coisa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Naquele momento, Lucas olhou na direção dos motoqueiros e acenou, um sorriso largo iluminando seu rosto. Eles acenaram de volta e naquele gesto simples havia toda uma história de redenção, esperança e transformação. A frase "você não pertence aqui" havia sido apagada dos muros e, mais importante, do coração de Lucas e de todos que foram tocados por sua história. No lugar, permanecia uma verdade mais forte, pintada não apenas em paredes coloridas, mas nas ações diárias de uma comunidade transformada. Todos pertencem aqui. Esta história nos mostra que por trás de cada ação aparentemente errada pode existir uma dor profunda, esperando para ser compreendida. Os motoqueiros poderiam ter simplesmente punido Lucas, mas escolheram enxergar além da superfície e, com isso, transformaram vidas. E você, o que teria feito nessa situação? Você acredita que a empatia pode realmente mudar realidades? Você já passou por alguma situação parecida, seja como vítima ou como testemunha? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre essa história. Se você gostou deste vídeo e se emocionou com a transformação de Lucas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Cada história que contamos aqui é uma oportunidade de reflexão sobre nossa própria vida e nossas escolhas diárias. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que já está te esperando aqui ao lado, com mais uma história que vai tocar seu coração e fazer você acreditar no poder da bondade humana. Até a próxima! Uma senhora de cabelos brancos que morava na casa ao lado foi a primeira a deixar claro que a presença da família de Lucas era indesejada. Um dia, quando Dona Maria estava estendendo roupas no varal, a vizinha gritou do seu quintal: "Vocês deveriam ter ficado de onde vieram. Esse bairro era tranquilo antes de gente como vocês chegar." Lucas estava na sala quando ouviu aquilo. Viu sua mãe abaixar a cabeça e entrar em casa rapidamente, as lágrimas correndo pelo rosto. Aquela imagem ficou gravada em sua mente. As semanas seguintes foram uma sucessão de humilhações e rejeições. No mercadinho da esquina, o dono seguia Lucas com os olhos sempre que ele entrava, como se esperasse que o garoto roubasse algo. Na padaria, outros clientes o cortavam na fila sem sequer olhar para ele. Na praça, quando tentava jogar bola com outras crianças, ouvia: "Vai embora, aqui não é seu lugar. Meu pai trabalha de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 7 da noite." Continuou Lucas, sua voz agora mais firme, alimentada pela raiva que começava a emergir junto com a tristeza. "Ele chega em casa tão cansado que mal consegue conversar. E minha mãe, ela tá doente." Zé Roberto se inclinou para a frente. "Doente como, filho?" Lucas engoliu seco. "Ela tem uns problemas no coração. Precisa de remédio todo dia e fazer consultas, mas a gente não tem dinheiro para tudo. Às vezes ela fica deitada o dia inteiro porque não aguenta fazer as coisas de casa. Eu tento ajudar, mas eu sou só eu." O garoto explicou que, com o pai trabalhando longas horas e a mãe frequentemente acamada, ele ficava muito tempo sozinho. A solidão, somada à rejeição constante na escola e no bairro, foi criando um peso que ele não sabia como carregar. Há 2 semanas, algo pior aconteceu. Lucas foi empurrado no banheiro da escola por 3 meninos mais velhos.
Eles o cercaram e repetiram em coro: "Você não pertence aqui. Por que você não some?" Um deles chegou a cuspir no chão perto de seus pés. Lucas não reagiu, apenas ficou parado, sentindo a humilhação queimar sua pele como fogo. Naquela noite, sozinho em casa enquanto a mãe dormia e o pai ainda não havia chegado, Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Ele não queria mais ser invisível. Não queria mais engolir aquela dor sozinho. Pegou o dinheiro que guardava do lanche da escola, foi até uma loja de materiais de construção e comprou 3 latas de spray preto. Eu pensei, se eles ficam falando isso para mim, então talvez eles precisem ver escrito em todo lugar. Talvez assim eles entendam como dói, disse Lucas, sua voz quebrando novamente. Eu queria que todo mundo visse essas palavras e sentisse o que eu sinto toda vez que alguém me olha como se eu fosse nada. E você, o que está achando dessa história até agora? Consegue imaginar a dor que esse garoto estava sentindo? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que você pensa.